Dando continuidade ao nosso exemplo de Python, vamos aproveitá-lo para que a gente adentre em mais um conceito, né? Revise mais um conceito, que é a execução condicional ou criação de blocos condicionais de execução. Por exemplo, aqui nós criamos a função calcular média, né? Nós chamamos a função na linha 9 e o retorno dessa função, que é a média calculada, nós guardamos na variável média aritmética, né? Então, nós podemos aproveitar o valor que foi calculado para realizar outros processamentos, outras etapas de processamento. Na linha 10, nós imprimimos a média, mas nós podemos, por exemplo, na linha 11, mostrar o resultado, se a pessoa foi aprovada, né? Então, se determinada condição for satisfeita, quer dizer, se a média aritmética for maior ou igual a 7, no caso da UFAL, poderemos imprimir a informação de que a pessoa foi aprovada. Então, se, né? Então, o se é escrito como na língua inglesa, if, né? Qual a condição que nós queremos? Se a média aritmética, que é o nome da variável, for maior ou igual a 7, então, olha o bloco. Está vendo os dois pontos que nós usamos para definir a função? Mais uma vez, um bloco de execução, né? Se a média aritmética for maior ou igual a 7, então imprima a informação de que, parabéns, você foi aprovado. Você está aprovado. Então, seria, né, a execução desse bloco sim. E por último, ele termina. Então vamos lá. Vamos digitar aqui se a pessoa tirar 8 e 6,5. Então a média foi 7,25. Parabéns, você está aprovado. E terminou a execução. Se por acaso a gente executar, a pessoa tirou 7 na primeira nota e 4,5 na segunda nota. Então ele só deu média 5,75, terminou, não imprimiu nada, né? Então o bloco condicional, quando nós criamos um bloco se, um bloco if, ele tem a condição de execução de algum trecho de código, poderia ser um print ou mais linhas de instruções, quantas eu quisesse, né? Condicionada a essa verdade aqui. Se for verdade que a média aritmética é maior ou igual a 7, aí executa isso daqui. E opcionalmente eu poderia também colocar um bloco de execução, um bloco de instruções para o caso contrário, né? E se não for verdade? Então nós temos também um bloco né, que não é obrigatório, um bloco opcional, que é o bloco else, é o se não, né? Então, se a média for maior ou igual a 7, imprime isso aqui. Se não, aí você vai imprimir outra coisa que você queira, por exemplo. Não precisa ser só print, não, pode ser o que quiser. No nosso caso, nós só estamos imprimindo, né? Infelizmente, você está reprovado. Você foi reprovado, sei lá. Você foi reprovado. Então, vamos lá. Agora, o bloco else vai ser executado se essa condição não for verdadeira. Tá? Então, assumindo que a pessoa está aprovada, né? Então eu tiro logo 10 e 8. Então a média é 9. Parabéns, você está aprovado. Se nós executarmos de novo com outra média, sei lá, 4,2 e 3,5. Tá? Infelizmente, você foi reprovado, né? E aí termina a execução. Então, note, se nós depurarmos ou executarmos passo a passo, né? Então, vamos lá. Nós vamos colocar 2 e 5. Então, ele vai calcular a média. Vou executar a função direto, né? Vamos lá. Entrar mesmo na função. Entramos, a função calcular média vai calcular essa média e retornar a média. A média retornada foi guardada na variável média aritmética. Tá joia? Então, a variável média aritmética foi guardada e agora a gente vai imprimir o valor dessa média. Imprimimos o valor da média e se a média aritmética, que no caso aqui foi 3,5,
for maior ou igual a 7, é maior ou igual a 7, não. Então, a linha 12 não vai ser executada. Ao invés disso, vai entrar na linha 14, que é a linha do bloco contrário, o senão, né? Então, essa condição é falsa, então, automaticamente, a execução é direcionada para o bloco else, né? Então, vai imprimir que, infelizmente, você foi reprovado e termina a execução, tá? E se a gente tivesse uma execução 10 e 10 logo, né? Aprovada, então nós calculássemos a média, calculou a média, retornou na variável, né? Média aritmética, imprimiu a média. Se a média for maior ou igual a 7, e é maior ou igual a 7, então ele vai para a linha 12. Só que depois da linha 12, ele precisa pular direto para a linha 15, já que o bloco else ele só seria executado no caso da condição não ser satisfeita. Então, ele vai imprimir que foi aprovado, dá os parabéns e imprimiu, terminou, né, a execução. Tá joia? Agora, atualizando para o contexto específico da Universidade Federal de Alagoas. Né? Se a média aritmética for maior ou igual a 7, sem dúvida, você já está aprovado por média. Mas tem um outro caso. A pessoa pode estar no meio termo aqui. Né? Se não foi 7, mas foi pelo menos 5, então a pessoa tem direito a uma final. É como se eu tivesse dentro desse else, é como se eu tivesse a possibilidade de colocar outro if. Eu até poderia fazer isso daqui. Então, se a média não foi maior ou igual a 7, aí eu vou pegar o bloco else e dizer, nesse bloco, se... Eu até poderia fazer assim, né? Média aritmética for pelo menos maior ou igual a 5, então faça alguma coisa. Né? Eu até poderia fazer isso daqui, tá? Mas ia ficar menos intuitivo, ia ficar um encadeamento muito grande para dentro, assim, de indentação. Então, para facilitar isso daí, o que é que o Python favorece? Além do if e do else, ele tem um else aninhado com outro if, com um segundo if, que é o que ele chama de elif. Tá? Também é opcional, assim como else. Então, o elif também só vai ser acionado no caso do primeiro if não ser verdadeiro. Se for verdadeiro, vai executar a linha 12. Se não for, ele testa mais uma condição na linha 13, que nós poderíamos especificar. E só vai para o else, né, em último caso, se também não for verdade no elif. Tá? Quantos elifs eu quiser. Então, vamos lá. Se a média for maior ou igual a 7, parabéns, está aprovado. Se não, então, elif, média aritmética for maior ou igual a 5, a gente vai dizer você foi para a final, né? Você foi para a final. Pronto, vai fazer a prova final, né? Pronto, então, nesse caso daqui, você foi para a final. Aí, a execução, ela vai ler esses dois números. Digamos que a pessoa tirou 6 e 5. Então, a média vai ser calculada, né? Essa média vai ser 5,5. Então, a média 5,5 não é uma média de aprovação. Então, vai imprimir a média, tudo bem. Essa média é maior ou igual a 7? Não. Então, ele vai para a linha 13 para uma nova verificação de um segundo valor, né? Uma segunda possibilidade, né, de condição lógica. Então, a média aritmética é maior ou igual a 5? Nesse caso é. Então ele vai dizer, você foi para a final. E aí não vai executar o else e em seguida vai da linha 14 vai direto para a linha 17, né? Porque terminou. Tá joia? Então se você quisesse outras condições, olha, se for 6, isso, né? E etc. Né? Não foi também 5, nem foi maior que igual a 7, nem maior que igual a 5. Será que foi 4? Então a gente poderia colocar elif, média aritmética, né? Maior ou igual a 4. Sei lá, a gente poderia colocar quantas condições quisesse aqui, né? Quantos alinhamentos de condições. Então, foi por pouco. Foi por pouco. Quase foi para a final. Pronto. Então, poderia fazer, né? Quantos quisesse. Então, nesse caso daqui, né?
Vamos colocar uma média 4 aqui, 4 e 4. Então, vai calcular a média deu 4, obviamente. É maior ou igual a 7? Não. É maior ou igual a 5? Não. É maior ou igual a 4? É. Então, foi por pouco, quase foi para a final. E aí termina a execução. Tá joia? Então, nesse caso, só para ilustrar o aninhamento de ifs. Lembrando que obrigatório apenas o bloco if, tá? Elif, se você quiser uma segunda checagem, né? Caso a primeira seja falsa, ele faz a segunda e assim pode alinhar quantas você desejar. E o else, que também é opcional, né? É o senão, é o último senão se todas as condições forem falsas desse aninhamento de ifs e elifs, né? Pois bem, então seria isso daí. Para fechar a nossa aula de condição de estruturas condicionais, né, nós, além de uma condição operacional, usando operadores como nós temos aqui de comparação, né, a média aritmética é maior ou igual a 7, no exemplo dessa linha 11 que está destacada. Né? Então eu poderia ter outras variáveis, sei lá, né? Digamos que além de ler dois valores, eu vou ler também o número de faltas. Faltas igual, vou converter para inteiro o que eu ler no input, né? Então, digite o número de faltas. Pronto, digite o número de faltas, por exemplo, tá? Então eu vou ler um número inteiro, vai ser a quantidade de faltas. Então ele só vai ser aprovado se eu tiver a média aritmética maior ou igual a 7 e o número de faltas seja, por exemplo, menor ou igual a 10. Vamos estipular um limite de faltas aí, né? Aí eu vou colocar and, quer dizer, e faltas menor ou igual a 10, né? Pode ser com espaço ou sem espaço, lembrando que é questão mais estética, tá? Inclusive, pode-se também colocar parênteses, se você achar que torna mais legível, né? No caso dos operadores, pode até ser interessante, né? Ter isso daí, tá? Então, nesse caso daqui é um AND. O AND é um E lógico. Então, eu preciso que as duas estruturas sejam verdadeiras, as duas partes da condição sejam verdadeiras. Tanto a nota maior ou igual a 7, quanto o número de faltas menor ou igual a 10. Tá? Então, as duas coisas precisam ser verdade. Né? Então, nesse caso daqui, eu poderia, no meu elif, inclusive ter né, outras estruturas, outras condições aqui. Deixa eu colocar aqui. Elif, a média. Se a média foi de aprovação e o número de faltas for maior do que 10. Né? Então, se o número de faltas for maior do que 10, eu poderia até colocar aqui. Que pena. Você tem média. Mas foi reprovado por faltas. Né? Pronto. Poderia ser isso daqui. Tá? Então, eu vou ler um número. A minha nota. Minha primeira nota, digamos, o cara tirou 10. Na segunda, tirou 8. Mas tem 20 faltas. Ele vai dizer, vai calcular a minha média, a média, né? Foi uma média alta, média 9, né? E aí, quando a gente imprimir o valor da média, a gente vai ver que ele tem média para aprovação. Mas aí a gente perguntou, se a média aritmética for maior ou igual a 7 e o número de faltas for menor ou igual a 10, a média até que é, mas o número de faltas não é menor ou igual a 10. Então, ele vai para o segunda condição, para o primeiro é LIF. Então, a média aritmética é maior ou igual a 7 e o número de faltas maior que 10, infelizmente. Então, que pena. Você tem média, mas foi reprovado por faltas e aí terminou a execução. Tá joia? Então, a gente pode usar esses operadores. O AND, que é o E lógico, né, que exige que as duas partes sejam verdadeiras. E existe também outros operadores, né, como o OR, que é o OU lógico.
Então, exige que uma das partes seja verdadeira, né? Então, digamos que a, a UFAL diga que, olha, se a pessoa tirou uma nota 10, seja na AB1 ou na AB2, uma nota 10 ele já está aprovado, né? Independente do número de faltas, né? Então, a gente poderia dizer que o número de faltas, vou até tirar esses parênteses aqui, como eu disse, são opcionais, né? O número de faltas ele pode ser ignorado se a pessoa tirou um 10, tá? Digamos que se a média for 10, ele já é suficiente. Vamos colocar a média. Pronto. Média 10, o cara pode ter faltado tudo. Ele, ele não é reprovado por falta. Não é o caso da universidade, viu? Só um exemplo. Então vamos supor que a regra geral seja essa. Média maior ou igual a 7 e número de faltas menor ou igual a 10. Mas a gente quer dizer que pode ser isso ou a média ser 10, independente do número de faltas. Tá? Então a gente poderia dizer que é isso tudo aqui, ó, o parêntese sendo importante para a expressão lógica. É isso tudo ou or, né? Ou a média aritmética ser igual a 10. Tá? Lembrando que para uma condição lógica a gente usa igual, igual, né? Porque o igual sozinho já é usado nas atribuições de variáveis. Então, o número de faltas recebe um valor. Esse igual quer dizer receber. E o igual, igual é uma comparação. A média aritmética tem o valor igual a 10. Se tiver o valor igual ao número 10, então vai satisfazer a minha condição, já que eu disse or. Então, o or é ou a primeira parte ou a segunda parte. Qualquer uma das duas sendo verdade, o todo é verdade. Tá joia? Então, vamos repetir o nosso exemplo. Vamos colocar a média 10, né? Tirou 10 e 10, só que ele tirou 20 faltas de novo. Então, tem muita falta. Calculei a média. A média foi 10. Então, a média é maior ou igual a 7 e o número de faltas menor ou igual a 10? Não. Mas aí eu coloquei ou a média ser igual a 10. Então, essa segunda parte da minha condição, da minha expressão lógica, é que vai satisfazer, vai fazer o todo ser verdade e vai imprimir que a pessoa está aprovada, né? E parabéns, você foi aprovado. Tá joia? Então, o ou. Do mesmo jeito que nós temos o and, lógico, as duas partes precisam ser verdade. O or temos também, basta uma das duas ser verdade. Né? E também temos o inverso. Né? Se um dia, né, precisar escrever uma condição inversa e querer negá-la, né, para inverter, o que for verdade ficar falso, o que for falso ficar verdade, né? Então, caso isso seja útil, nós podemos usar o not, tá? Então, nesse caso, eu estou usando o not dessa expressão daqui, tá? Então, eu poderia usar o not em tudo, por exemplo, tá? O not dessa expressão toda. Então, se isso tudo não for verdade, então eu imprimiria alguma coisa, né? Então, o not também está disponível como parte de uma palavra reservada para expressões lógicas, né? Então, nós temos essas três palavras reservadas. O and, para definir duas partes onde ambas precisam ser verdadeiras. O or, para definir duas partes, uma, duas, onde uma das duas, pelo menos, precisa ser verdadeira. E o not, que é para negar, né? Para inverter a condição. Tá joia? Mas é isso, e a gente fica por aqui.